Pessoal da Igreja Capaz do Senhor, vamos dar início, né? Mais uma tarde da bênção, na presença do Senhor, que vocês possam estar todos bem, né? Vamos agradecer pelo cuidado que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que cada um de vocês possa pegar a sua água aí, já colocar no lugar mais próximo, que é o término, o pastor Edivan vai estar orando. Mas, para aqueles que querem acompanhar, nós vamos orar agora, mas aqueles que querem acompanhar, abram as suas Bíblias em Romanos 7. Romanos 7. Do 7 eu vou ler só um versículo, mas depois eu falo para vocês, que vocês peguem aí e possam acompanhar, porque depois eu vou para o 8 e eu vou falar os versículos que eu vou ler, mas que em tudo Deus possa falar o coração de nós todos. Amém? Senhor amado, mais uma vez aqui na Tua presença, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor amado. Entra em cada lar que está assistindo este culto, Senhor, em online. Entra aí também aqueles que estão no trabalho, mas que estão conseguindo ver, que o Senhor possa visitar a cada um nesta tarde, Jesus amado. Em tudo, Pai, que o Senhor possa receber nossa adoração nessa tarde. Que tudo aqui vai ser para a honra e glória do Teu nome. Nós apresentamos mais uma vez os nossos pastores, pastor Edivan, que já está aqui conosco. Toma a vida do Teu servo nas Tuas mãos, assim como da pastora Conceição também, Pai. Visita ela onde quer que ela esteja, traz a existência que Tua serva precisa. Visita a pastora Débora no serviço dela, continua a cuidar da Tua serva, dos que são dela também, Pai, da família, mas em tudo que o Senhor possa usar a Tua serva ali, usar e honrar cada dia mais na face da terra, continua sendo a imunidade que ela precisa, Senhor amado. Deus amado, nós queremos Te pedir também por aqueles que estão nos hospitais. Pai, são tantos chorando, que o Senhor possa consolar aqueles que perderam seus entes queridos, mas em tudo aqueles que ainda estão vivos, Senhor amado, que o Senhor possa ter um encontro com eles, Jesus amado, que eles não venham partir, aqueles que tiverem que partir, que não partam sem ter feito um compromisso com o Senhor, Jesus amado, e aqueles que voltarem também, venham lembrar que é necessário Te louvar, Te glorificar cada dia mais, porque o Senhor que é o dono da vida, não adianta medicação, não adianta médico, se o Senhor não estiver no controle. Toma o nosso Brasil nas Tuas mãos, Pai, que o Senhor possa trazer também pessoas para que venham orientar ali aqueles que estão à frente, que o Senhor diz que nós temos um governo que nós pedimos, mas nós também pedimos que o Senhor fique à frente de tudo, Pai, em nome de Jesus. Visita Israel, visita, Senhor amado, os médicos que estão nesses hospitais também, Pai, toma a vida deles nas Tuas mãos, tira o desespero, tira a angústia, tira tudo que não provém do Senhor, não permita, Pai, que eles venham ficar doentes também por causa do cansaço, que o Senhor possa renovar as forças deles, Senhor amado, e que eles também venham reconhecer que é necessário Te buscar, que o Senhor é que é dono da vida e da morte, que nós dependemos totalmente do Senhor, não só nós que já conhecemos a Tua palavra, mas a cada um que o Senhor criou, Pai, porque nós somos criatura Tua, então que nós voltamos a Te servir da maneira que é necessário, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus em Romanos 7, versículo 9. De Romanos 7 eu vou ler só o 9. A palavra de Deus fala assim, que a luta da carne contra o espírito. Nós vamos falar sobre isso um pouco. Mas aqui ele diz assim, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vim no mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Vamos passar agora lá para Romanos 8, versículo 5. No versículo 5 fala assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Você está desesperado? É só Jesus que dá, porque quem alimenta o Espírito é a palavra do Senhor. É Deus que alimenta o Espírito, né? Vamos continuando aqui, versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não podemos nos esquecer isso. Não adianta a gente querer agradar o nosso eu. Não adianta a gente fazer as coisas que não tem nada a ver. Não adianta a gente achar que algumas coisas não vai nos distanciar de Deus. Porque tudo que não agrada a Deus é contra Ele. Aqui está falando sobre isso, ó. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É a palavra de Deus que fala aqui. Vós, porém,
nós aqui, né, que conhecemos a palavra do Senhor. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é, olha só o que a palavra de Deus fala, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Eu vou parar por aqui só para a gente fazer um comentário. Eu achei estranho quando o Senhor me trouxe essa palavra hoje, mas ontem eu tive um testemunho, a gente aqui na igreja nós tivemos um testemunho, e hoje eu também vi algumas coisas de uma mãe que perdeu um filho também. Ontem, as filhas da irmã Maria Pinheiro estavam aqui, e algo que preocupava a gente era porque a gente sabia que tinha algumas coisas que ela disse que não conseguia perdoar. Mas para honra e glória do nome do Senhor, onde as filhas dela falaram aqui que conversaram com ela antes dela ser entubada, e ela liberou perdão. E é disso que o Senhor quer falar hoje. Às vezes é um perdão que você precisa liberar para que Deus possa operar na sua vida, mas às vezes também, eu acho que essa palavra também, quando o Senhor me deu, o que me veio ao meu coração, são pessoas que conhecem a palavra de Deus e estão voltando a fazer as coisas que não agradam a Deus. A bebedeira não agrada a Deus. Deixar de buscar Deus, você acha que isso vai agradar a Deus? Eu creio que não. Então assim, nós sabemos que a palavra do Senhor fala que no final ele ia procurar os verdadeiros adoradores, porque ele sabia que a aflição ia aumentar, que a perseguição, as tribulações iam aumentar. E é por isso que você está abandonando Deus. Eu quero que você lembre também que a palavra de Deus fala que quem não for nessa vai ficar para a grande tribulação. Se você acha que está difícil agora, na grande tribulação você não vai ter o Espírito Santo de Deus para te guiar, para te direcionar. Então, a palavra de Deus diz assim: busque o Senhor enquanto se pode achar. E agora é a hora. Não fique olhando para trás, não fique lembrando. É aquela história que o povo também fala, de nadar e morrer na praia. Se você agradou a Deus por um bom tempo, mas agora você está parado, prostrado e não faz nada para o Senhor, você está perdendo o seu tempo também. Então, o que o Senhor quer dizer disso é hoje. Quem vive para a carne faz as coisas da carne, e as coisas da carne não agradam a Deus. Então, busque alimentar o seu espírito, que é isso que Deus quer, e é isso. O importante, além de ser importante fazer o que Jesus quer, o importante é que é isso que vai te levar para o reino dos céus. Porque não querer ir para outro lugar não, porque você também tem ciência do que você vai passar. Então fica com essa palavra, depois você medita no 7, no 8, que fala tudo sobre isso, e que Deus possa falar ao seu coração. Amém? Então vamos louvar. 526. 526. Nós vamos louvar aqui. Vencendo vem Jesus. Ele vem vencendo e ele vai sempre vencer. E se você quiser vencer, você tem que agradar a ele. Porque é ele que pode te dar tudo que você precisar. É só ele. Amém? Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos e triunfantes lá no céu irão cantar, venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Busca Ele, irmão. Vamos vencer junto com Ele. Ele venceu e Ele foi para procurar um lugar para mim e para você, para preparar. E para preparar para mim e para você, Ele não quer deixar ninguém. Não deixa de buscar Ele, não. Aquela morte de cruz que a gente sempre louva, falando que não vai esquecer, foi por mim e por você. E Ele está te esperando aqui na casa dEle. Ele está te esperando para fazer a obra dEle. Como a palavra de Deus falou também, Ele confia. Os anjos queriam, mas Ele confiou, porque Ele confia em mim e em você. Se você está se achando fraco, o Senhor conhece o seu valor e é Ele que te capacita. Amém? 432. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o Teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida
vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia. A gente fala, toma minha vida, que seja sempre tua, para sempre sim. Mas para ser dessa forma tem que ser como Jesus fez. Ele veio, ele sabia que ele tinha todo o poder, mas ele sabia o martírio que ele ia passar, mas ele fez por amor ao Pai. E ele quer que a gente faça por amor a ele. Amém? 141, igreja. Deixa ele te guiar. Nós não somos nada se ele não nos guiar. Só que quando ele mandar, faça. Porque sem obediência, a gente também não agrada a Deus. Amém? Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, que a gente possa ser guiado, que a gente possa obedecer, porque é necessário também, porque sem sermos guiados nós vamos ficar perdidos, nós vamos ficar confiando em quem não deve também, por isso que a gente deve ser guiado pela palavra do Senhor. E sem obedecer não vai adiantar nada, porque quem não obedece a Deus também não está agradando a Ele, mas que a gente venha despertar, porque estamos falando aqui direto, cremos que esse vírus foi tanto para os servos do Senhor despertar, como as pessoas voltar a lembrar que Ele é que pode todas as coisas. Nós vamos fazer mais uma oração, entregar nossos louvores, e que vocês também vão se preparando, que daqui a pouco a gente vai receber um pãozinho novo.
Jesus amado, continua, Senhor, aqui conosco e aí na casa de cada um, Pai, que está assistindo esse trabalho. Que o Senhor possa entrar e fazer o teu querer. Recebe a nossa adoração aqui, Pai. Tudo foi para a honra e glória do Senhor. Continuamos declarando que estamos totalmente dependentes do Senhor e que o Senhor possa fazer o teu querer aí neste lar também. Entre em cada cômodo, visita cada familiar, os de perto e os de longe. Pai, que quando a palavra vier também, o Senhor possa entrar com libertação. Pai, vai tirando tudo que não provém do Senhor, em cada lar, em cada coração, porque o que importa são os corações. Que voltem, Senhor amado, a te glorificar em espírito e em verdade, que voltem a fazer o teu querer, para que a gente possa morar contigo, Senhor amado, em tudo que o Espírito Santo de Deus possa ter sempre liberdade nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Irmã Antônia, você está com a oportunidade. Salve a igreja com a parte do Senhor, amém? Amém. Deus é lindo, é maravilhoso, né? Nos proporciona momentos maravilhosos, apesar das tribulações, né? Mas o Senhor está conosco em todo o tempo, né? Só temos que agradecer. Eu vou ler aqui em Deuteronômio 28. Só uns capítulozinhos, porque o capítulo, só uns versículozinhos, porque o capítulo é muito grande, né? E vou comentar algumas coisas. 28, verso 1. Se fielmente obedecerdes a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, e Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém, igreja? Aí aqui, no finalzinho, no verso 13, no finalzinho não, lá no verso 13 ele fala assim, a parte B. Se obedecestes aos mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que neste dia te ordeno, para os guardar e cumprir, sendo assim, estarás sempre por cima, nunca por baixo. Portanto, não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes culto. Aí aqui, até aqui ele fala das bênçãos, né? O que acontece, depois vocês leem direitinho, o que acontece depois que eu terminar aqui, eu vou comentar algumas coisas. Aí depois fala as maldições da desobediência. O que vai acontecer se você não obedecer a isso tudo que o Senhor falou. Aí no verso 15 fala assim, contudo, se não obedecerdes a palavra de Yahvé, teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e os seus decretos que neste dia te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e amaldiçoado serás no campo. Aí aqui fala tudo, vai até lá no finalzinho, falando de tudo o que acontecerá se você não obedecer. Então, irmãos, eu não vou ler, vai ser só até aqui mesmo, esses 3 versículos. Para vocês, depois vocês leem tudo, mas aqui o Senhor fala o que acontecerá se nós não obedecermos ao Senhor, se nós não levarmos a sério as ordenanças que o Senhor faz. E não está muito diferente, realmente as pessoas estão brincando de servir ao Senhor, elas estão brincando de estar na presença do Senhor e não estão cumprindo a vontade do Senhor. É por isso que muitas das vezes eu sei que todo mundo está na luta, né? Todo mundo está passando por dificuldades, mas aquele que está na presença do Senhor, aquele que está tentando alcançar as ordenanças do Senhor, esse está conseguindo passar. Mas aquele que não está, aquele que está desviado, aquele que está olhando para a esquerda ou para a direita e não está olhando para o alvo que é Jesus, este deve estar desesperado, como a gente vê. A gente conversa com muitas pessoas, às vezes por telefone, e elas relatam coisas que às vezes nos deixam assustados, né? Assustado com a situação. Mas isso tudo, irmão, é por desobediência, é por não estar crendo que o Senhor pode todas as coisas, não está servindo ao Deus verdadeiro, não está nas ordenanças aqui, como fala esse capítulo. Porque se nós obedecermos ao Senhor, tudo nos vai bem, né? Nós passamos luta, sim, todo mundo está passando luta, do pastor ao obreiro, mas cada um está convivendo com ela, batalhando, porque sabe que o Redentor dele vive, que o nosso Redentor vive, que é Ele quem nos ajuda, que é Ele que nos capacita, que ali a gente está chorando hoje, mas amanhã a gente está na alegria,
Entendeu? E assim o Senhor tem feito por nós. Ele tem nos sustentado. Se você confiar e crer, o Senhor te sustenta. O Senhor é aquele que pode firmar os teus passos, né? E eu vou só complementar e vou louvar um hino, rapidinho. O 16. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que Ele posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei, por salvo estar. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? No celeste lar entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em elos, passei anos em vão labor. Quem me dera reavê-los pra servir ao meu Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Então, irmãos, pensem muito bem no que vocês estão fazendo da vida de vocês, porque cada um vai prestar conta daquilo que fez, né? Cada um, quando chegar perante o Senhor, vai mostrar as suas mãos e como elas estarão, cheias ou vazias, né? Então pense muito bem nisso. Pense nas ordenanças do Senhor nesse Deuteronômio capítulo 28. Leia depois direitinho e veja o que fala lá. E não é tão fácil, irmãos. O que a gente tem que fazer na realidade é obedecer ao Senhor. É estar na presença do Senhor obedecendo. Esse é o foco. É obedecer para poder conseguir apresentar umas mãos cheias para o Senhor. Então pense muito bem nisso, reveja os seus conceitos e não olhe nem para a direita nem para a esquerda, somente o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Antes de passar para o pastor de novo, só falar uma palavrinha, ele já pode estar chegando aqui. Porque a Toninha falando ali e o Espírito Santo me falando aqui. Depois, vocês não esqueçam de olhar e conferir Romanos 8, versículo 9. Eu vou repetir ele porque eu vou comentar só uma coisa do que ela falou. Vós, porém, se eu falando pra gente que conhece a palavra do Espírito, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele fala que se é que estáis no Espírito de Deus. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Deus. Então eu quero falar do perigo de a gente deixar de ter esse Espírito Santo. Porque a Toinha estava louvando aqui quantas almas poderia. Às vezes a gente fica preocupado só em fazer algo errado. Mas quando a gente não faz o que é certo, que a gente sabe que é o que o Senhor quer, também é errado. Então o problema disso, esse versículo me preocupou muito das pessoas que conhecem a palavra de Deus,
Porque, irmão, você tem que se preocupar quando você não tem mais prazer de vir para a casa do Senhor. Quando você vem para a casa do Senhor, você não tem prazer de louvar o hino dele. Pode ser que o Espírito Santo está se afastando de você. E é preciso voltar a buscá-lo. É dessa maneira que a gente vai se fortalecendo. E o perigo é esse. Com esse comodismo. Porque o vírus não está só na igreja, não. O vírus não está na padaria, não está no açougue, não está na feira, não está no posto. E todo mundo vai. Porque que na casa do Senhor, se você não tem prazer de vir para a casa do Senhor, tome cuidado para você não estar perdendo o Espírito Santo de Deus. Então, que você medite mais e preste atenção, porque sem ele você também não agrada a Deus e você não vai morar com ele. Que Deus perdoe do que eu estou falando, mas é a verdade. Então, a palavra de Deus diz que a gente nem tem que pedir perdão, porque é a palavra do Senhor. Então, só que você medite e pense o que você fez ou deixou de fazer para o Senhor. Amém? Pastor Edivan, com você agora mesmo. Senhor, toma o teu servo mais uma vez aí nas tuas mãos. Pai, agora o Senhor vai trazer a palavra, que o Senhor possa usar a boca do teu servo mais uma vez. Que ele venha ser usado aqui de forma maravilhosa. Que venha, Pai, que os corações em casa também venham estar como terra fértil. Que o Senhor possa, que essa palavra possa entrar e trazer libertação, trazer salvação, trazer renovo também, Pai. Porque a tua igreja tem precisado muito de renovo. Mesmo que seja exortando, porque o Senhor diz que exorta aquele que ama, que não quer que saia da tua presença. Então que o Senhor possa usar o teu servo mais uma vez. Mas cobre ele com o teu sangue, com a tua armadura, que nada venha sobre a vida dele, nenhuma seta, nenhum dado. Que o Senhor possa guardar ele de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. 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 Saudamos a igreja do Pai do Senhor. Abra vossas Bíblias, livro de Gênesis, capítulo 5, a partir do verso 21. Gênesis 5, 21. Amém? A palavra do Senhor diz assim: quando Enoque completou 65 anos, gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos. Gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus. Um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Quando Matusalém completou 187 anos, gerou Lameque. Era só até o 24, amém? Amém. Pode se sentar, glorificando e exaltando a Deus. Nessa passagem é muito importante nós, ao estudarmos a história de Enoque, que por mais que seja reduzida em 4 versículos, mas é muito importante nós entendermos e trazermos para os dias de hoje. No tempo de Enoque não havia igreja. No tempo de Enoque não havia sacerdotes. No tempo de Enoque ainda não tinha estabelecido profetas. No tempo de Enoque não havia a comunhão que nós temos nos dias de hoje. Hoje nós temos, na verdade, vários recursos que deveriam nos aproximar de Deus e, na verdade, nos afasta de Deus. No tempo de Enoque não havia a internet. No tempo de Enoque não havia uma série de coisas que você poderia estar se fortalecendo nesse momento de crise e dificuldade para crescer com Deus e ter comunhão com Deus. Aqui mostra, e também a gente precisa meditar nessa passagem, lembrando que os dias de Enoque também não eram fáceis. E os dias de Enoque antecedem os dias de Noé. A geração de Enoque é uma geração que vem antes, mas mesmo vindo antes, ela era uma geração já perversa, ela já era uma geração ruim. Tanto é que quando chega no tempo de Noé, Deus quis acabar com tudo. Porque cada vez foi piorando, cada vez foi piorando, cada vez foi piorando. Então o que acontece? Em meio a tudo que havia de ruim, em meio a tudo que proporcionava ele se afastar de Deus, pelo contrário, ele se aproximou. E aqui é o que a gente precisa ter em nossa mente, no nosso coração, é que ninguém instruiu ele, ninguém direcionou ele. Ele teve a decisão de seguir a Deus, de ter comunhão com Deus. O que é ter comunhão com Deus? Orar todos os dias. Meditar na palavra do Senhor todos os dias, buscar o Senhor todos os dias. Então ele não esperava as coisas acontecerem para buscar Deus, ele tinha uma comunhão com Deus todos os dias.
Eu creio que o momento do arrebatamento dele foi um momento que ele estava com Deus, ele estava orando com Deus, ele estava buscando a Deus. E ele simplesmente sumiu. Mas todos conheciam que aquele homem era um homem de Deus. E sabia que ele não era voltado às coisas erradas, sabia que ele não tinha... defeitos todos nós temos, mas não tinha pecado, essas coisas todas. Enoque mostra que é possível sim andar com Deus, desde que nós tenhamos uma comunhão com Deus. E comunhão, irmão, não está entre quatro paredes. Você tem como ter comunhão com Deus em qualquer lugar, em qualquer momento. Essa coisa de dizer, eu me afastei de Deus porque a igreja está fechada. Eu me afastei de Deus por isso e por aquilo. Eu me afastei de Deus por causa do pastor. Eu me afastei de Deus por causa da irmã. Eu me afastei de Deus por causa de... Irmão, quem tem comunhão com Deus, ele nunca vai se afastar. Ele nunca vai se afastar. Por quê? A comunhão independe do lugar que nós estejamos. Ou você só tem comunhão com Deus quando está no monte. Se você tem comunhão com Deus só no monte, você se tornou um religioso. E aí, irmãos, não podemos se tornar religioso. Enoque nos mostra que mesmo em dificuldades, em crise, é possível ser, sim, ter um coração voltado a Deus. Só que a geração de Enoque é uma geração que ela estava livre de uma série de coisas que a gente deve estar livre no dia de hoje. Naquele tempo não existia tecnologia, já é o primeiro ponto. Naquela época também não havia outras coisas, outros tipos de entretenimento, tipo futebol, tipo uma série de coisas. Também já é outro aspecto. Terceiro ponto, não havia a política. O povo não se misturava com isso. A qual hoje, infelizmente, nós vemos pastores, ditos pastores, por causa dos seus interesses, que não é por causa da igreja, não é por causa de ninguém, é interesse deles, e para a internet para defender A, B, C, D ou E. Na verdade, a igreja que é a igreja não deve compactar com isso e não deve fazer parte disso, porque nosso reino não é aqui. E se eu confio num homem mais do que a Deus, logo eu estou sendo um idólatra, logo eu estou me afastando de Deus, e é a perda da comunhão. E isso, irmãos, é tão importante, porque Enoque ele tomou uma escolha naquele tempo existiam pessoas poderosas, mas ele não quis andar com as pessoas poderosas porque ele já seguia a Deus. Naquele tempo já existia pessoas que ele poderia admirar, mas ele decidiu admirar somente a Deus. Ninguém que foi arrebatado por Deus da forma que ele foi, se não tivesse feito o que ele fez, poderia ter sido arrebatado. Ele teve que abrir mão de uma série de coisas para servir a Deus e adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Então que nessa tarde você possa refletir sobre tudo isso. Como é que está a sua vida? Diante de tudo que está acontecendo, não é mais tempo de você achar desculpas ou apontar o erro das outras pessoas e não reconhecer suas falhas e seus erros. Hoje você tem uma Bíblia. A Bíblia por si só, quando você abre, ela já te corrige. Não precisa Deus levantar um profeta, porque tem muito cristão que ele se torna tão religioso que ele só acredita quando vem um profeta e fala para ele, você precisa mudar nisso. Ele se tornou um idólatra, porque se ele não reconhece que ele precisa mudar todos os dias, na verdade, a mudança tem que ser diária, a mudança tem que ser contínua, a mudança tem que ser todos os dias. E não precisa vir só um profeta para mim saber que foi Deus que falou, sendo que eu posso dobrar o joelho e falar, Deus, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu preciso nascer de novo, eu preciso romper, eu preciso crescer, eu preciso te conhecer. Você vê que ele teve um encontro com Deus aos 65 anos e serviu a Deus por 300 anos. 300 anos. Só lembrando, viu? Se o dia de hoje, se você não planejar, o dia acaba que você nem termina tudo que você começou, que tá muito rápido, naquele período o tempo era mais lento. O tempo demorava muito mais. Imagine 300 anos devagar. Mas o devagar ali, irmãos, foi para se aprofundar em Deus. Porque teve pessoas que viveram até mais tempo do que ele, mas não serviram a Deus. Teve pessoas que podiam ter glorificado a Deus e não quiseram glorificar a Deus. Lembrando que Enoque faz uma coisa que se você não atentou, que Adão não fez. Foi ter comunhão. Nunca se afastar de Deus.
Adão não, Adão perdeu a comunhão quando a única coisa que Deus pediu para Adão não fazer, ele fez. Aí se você for contextualizar a história de Adão, de Eva, só havia uma coisa. Na época de Enoque, o pecado já estava sobre a terra. Satanás já aprontava, já fazia coisas terríveis. E a humanidade já era perversa. Ou seja, o obstáculo sobre a vida de Enoque era muito maior do que de Adão. Primeiro, que Adão vivia num paraíso. Outra, o paraíso era protegido por Deus. Protegido por Deus, mas não impediu do inimigo entrar lá, viu? Visitar. E sem falar que ele tinha uma comunhão com Deus. Ele tinha uma comunhão com Deus, que só perde essa comunhão depois que ele desobedece a Deus. Que todos os dias ao entardecer o Senhor o visitava e perguntava para Adão, como foi teu dia? E ele faz um relatório do que foi o dia dele. Então, até um erro de muitos cristãos achar que se muito hoje trabalham, ou se hoje muito tem uma dificuldade, aquela coisa toda, é culpa de Adão. Não, todos nós trabalharíamos. Não teria o cansaço, não teria a fadiga, não teria uma série de coisas. Que tudo isso foi consequência do pecado de Adão. Só que, todavia, a gente muitas vezes tem que parar de culpar Adão e reconhecermos que nós somos falhos. Como Davi fala, Senhor, tu sabes que desde o ventre da minha mãe eu fui concebido no pecado. Todavia, põe em mim, me limpa com isopor, põe em mim um coração puro e um espírito reto para não voltar a pecar contra ti. Ele reconheceu que ele nasceu numa geração perversa, num ventre pecaminoso, mas ele também não aceita a situação e fala assim, eu preciso mudar, eu preciso de uma transformação, eu preciso de tudo novo, eu preciso de um espírito novo e preciso de um coração novo, porque esse velho aqui tá dando ruim, tá dando para pecar contra ti. Então ele reconheceu. Ele reconheceu, até então o profeta tinha dado o recado para ele e foi embora. Ele que reconhece, ele chora, se lamenta no Salmo 51, lamenta ali e fala isso. Então é importante nós entendermos que a época de Adão foi mais privilegiada do que a de Enoque, e ele troca Deus só por causa de um fruto proibido. Um fruto, era só isso que não podia. Você pega o contexto, era só isso que não podia. Só isso. E aí, ele é tão abençoado, e aí surge esse negócio de culpar as outras pessoas, que quando Deus vai chamar ele, Adão, aonde tu estás? Aí ele, escondido, fala assim, eu estou nu. Quem disse a ti que tu estás nu? Porque o pecado já tinha entrado no coração dele. E aí o Senhor fala assim, Adão, por que tu comeste do fruto da árvore? Davi, por que tu comeu fruto? Aí ele pega e fala, Senhor, foi a mulher que tu me deste que me fizeste pecar. Todavia, aí vamos lá, aquela história. Quem é que tinha comunhão com Deus? Quem é que conhecia Deus há muito mais tempo? Então essa coisa de nós culparmos as outras pessoas é um subterfúgio, é um escape que nós buscamos para não reconhecermos que a falha está em nós. Não é o seu marido que vai te desviar, não é a sua esposa que vai desviar. O que tem desviado é você se afastar da palavra de Deus. Ter comunhão é meditar, ter comunhão é buscar, ter comunhão é adorar. E não se adora a Deus só quando as coisas estão boas. Na verdade, o cristão adora a Deus é porque o sarrafo está comendo. A lágrima está descendo e ele está ali. Deus eu confio, Deus eu confio, Deus eu confio, Deus eu creio que é a vitória. É assim, irmão, o cristão, ele é forjado em meio às dificuldades. Por isso que a própria palavra de Deus nos fala que Deus nos prova no fogo para que a gente seja purificado como ouro, para que possa brilhar, e não só brilhar, mas um ouro sujo ele não tem valor, mas um ouro purificado que brilha, o valor dele dobra muito mais. E o que acontece? Então é importante você entender isso, que as lutas não é para te afastar de Deus, pelo contrário, é para você ter mais comunhão, para você crescer seu ministério, para você ser mais usado e através da luta que você passou ou está passando, ajudar outras pessoas que estão em lutas semelhantes ou parecidas com a que você está enfrentando.
Porque Deus te dá o ânimo, mas te dá o ânimo para você também ajudar outras pessoas. Porque Deus não é egoísta. Tudo que Deus faz por mim e por você é para propagar o nome dele. É o nome dele que é glorificado, irmãos. Não é para mim e para você. Deus não trabalha no individual. Quem é individualista é o ser humano. Deus não trabalha no individual. Deus quer que o coletivo, Deus quer que Cristo não morreu só pelos bons, Cristo morreu pelos bons, pelos ruins. Cristo não morreu só por aquele que quer servir a ele, morreu por todos aqueles que um dia vai crer nele. Ladrão, assassinos, todos aqueles que aceitar Jesus serão salvos. Aceitar e ter comunhão com ele, buscar ele, adorar ele e nascer de novo. Pois a palavra de Deus fala que aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Nascer de novo é uma transformação. É você romper as correntes, as algemas que o mundo te prendia. Ou seja, vícios, o velho homem. Ao nascer de novo, você se liberta disso, é passar a ter nojo dessas práticas e não olhar como você olhava quando você não era liberto, com desejo, com vontade, aquela coisa toda. Aí sim, aí você alcançou a libertação. Houve uma transformação. Há relato de pessoas que deixaram de fumar, só o cheiro, só a fumaça, o cheiro, a pessoa vem com ânsia de vômito. Da bebida, aquela coisa. Ou seja, ela foi liberta e viu que aquilo ali não faz parte mais da vida dela e que não desperta mais nenhum desejo, porque ela alcançou a libertação. Então a geração de Enoque, irmãos, é uma geração muito mais difícil. Tanto é que antecede o dilúvio. Tanto é que antecede a geração de Noé. Então ele pegou um tempo, não foi um tempo fácil não, viu? Porque muitos se acham que o tempo de Enoque foi uma tranquilidade só, que por isso ele foi arrebatado por Deus, Deus o recolheu. Pelo contrário, se você meditar nesses poucos versículos que tem, que fala assim, em outras versões fala assim, e Deus olhou e contemplou a vida de Enoque e viu que ele era muito importante. E que não era, já não poderia fazer parte dessa terra. Por quê? Ele se destacou. E quem se destaca para Deus é afrontado, é julgado, é humilhado, sofre fofoca, sofre intrigas, ou seja, sofre uma série de retaliações, sofre uma série de preconceitos. Lembrando, a geração era perversa, o único que se destaca era ele, ou seja, todo mundo via contra quem? Enoque. Mas ele não deixou que isso o afastasse de Deus. Bom, aqui ó, não é importante aqui ó, o importante é que não é Matusalém viver muito mais do que Enoque. O importante é se Matusalém andou com Deus e teve comunhão com Deus. O fato é que Enoque vive muito menos tempo, mas se dedicou a viver para Deus. É só você, irmãos, sabe quando é que a gente reflete sobre isso? E infelizmente nem isso agora a gente está podendo fazer no velório. Porque você vê um crente que se dedicou a Deus, e as pessoas por amor a Deus, como é o velório dessa pessoa? Como é o velório? É totalmente diferente, é uma paz. Parece que os anjos estão ali louvando junto com as pessoas. Nossa, é algo que te leva à glória. Agora pega uma pessoa que não era servo de Deus, ou que era servo, mas se desviou e não teve tempo de se reconciliar. Traz uma angústia. Sabe qual é a angústia? Não termos a certeza se aquela pessoa foi salva ou não foi salva. Já traz aquela pergunta que todo cristão faz. Viu? Se tu dizer que não faz, é mentira. Todo velório que a gente vai, a gente já tem, como cristão, a gente já pergunta, será que foi salvo ou não foi salvo? Isso está no nosso subconsciente. Isso mesmo que você não queira, ao olhar para a pessoa, você já vem essa frase no seu cérebro.
Então e muitas das vezes, e o próprio Jesus fala sobre isso, naquele grande dia haverá muita surpresa, com muitos que vocês achariam que estarão no céu, não estarão. E muitos que ao qual vocês achariam que estariam no inferno, não estarão no inferno. Então, irmãos, é importante, nesse período, não estou eu aqui para te julgar, nem as irmãs estão aqui para te julgar, para te apontar, para te lançar pedra, mas é o momento de você fazer o seu altar, rever os seus conceitos. Eu sei que muitos irmãos trabalham, que muitos verão esse culto só à noite, mas à noite você pode adorar Deus, você pode glorificar Deus, desde que você abandone algumas coisas. Tipo, é mais vantajoso você cancelar a Netflix e comprar uma Bíblia de estudo do que muitas coisas. A Netflix, filmes, séries, vai te trazer um entretenimento passageiro. A palavra, ela não te traz entretenimento, ela te traz a alegria de servir a Deus. Porque o que traz essa vontade, esse ânimo de servir a Deus em meio à luta, em meio à tribulação, em meio à dificuldade, é a palavra de Deus. Quando o cristão se afasta da palavra de Deus, aí vem o desânimo. Você se conhece as pessoas da forma que ela fala e da forma que ela traz a palavra de Deus. Infelizmente, muitos cristãos não se dedicam a isso e não querem. Irmão, quando Paulo fala o reino dos céus é tomado à força, na verdade Jesus fala isso, o reino dos céus é tomado à força, e Paulo fala que servir a Deus é como um atleta que vai com uma maratona, é assim. É em meio à dificuldade, é em meio a dores, é em meio ao sofrimento, mas aquela pessoa sabe que o objetivo é chegar cruzar a faixa até vencer. Então é isso. E também Paulo fala sobre o bom soldado, que não desiste da batalha, que está ali combatendo, que está ali buscando, que está ali adorando. Irmãos, uma coisa certa, uma espada cega, ela não tem poder para cortar nada, ela não vale de nada, ela cega. Agora, ela bem amolada, ela vai cortar. Só que o que dói é que muitas das vezes ela não vai cortar teu inimigo primeiro, ela corta primeiro você. Porque ela vai te corrigir. Porque se é uma coisa que Jesus, até a gente pregou isso na quinta-feira, se é uma coisa que Jesus bateu muito nos fariseus, foi a hipocrisia. O que é a hipocrisia? Eu cobrar dos outros aquilo que eu não sou. Eu exigir dos outros aquilo que eu não sou. E, infelizmente, no meio de nós, há muitas pessoas, ditas servas, que são hipócritas. São mentirosos. Por quê? Não aceita a mudança, não aceita a transformação, mas impõe em outras pessoas que haja transformação e haja mudança. É um período difícil, é um período de caos, é um período muito difícil, verdadeiramente. Mas é um período que as pessoas poderiam ter mais intimidade com Deus, buscar mais ainda a Deus. Tá? Você trabalha, as pessoas que trabalham, ela tem uma oportunidade muito maior às vezes do que a pessoa que está em casa. Porque a pessoa que está em casa muitas vezes é o seu familiar. Mas ao trabalhar, você vai pegar ônibus, vai pegar metrô, essas coisas todas, e vai se deparar como estão as pessoas. É impossível você não olhar num vagão de metrô alguém de cabeça baixa, chorando ou triste. Alguém desesperado. Alguém que recebeu uma notícia que aquela doença não tem mais cura. Alguém que já perdeu a esperança. Ou alguém que está triste porque se afastou de Deus. Num ônibus da mesma forma. E se eu te disser que há pessoas que a gente não pode julgar, que tem orado a Deus para Deus dar força para elas voltar para a presença de Deus. Mas há pessoas que se entregaram. Então a gente não pode julgar. Porque, irmão, cabe somente a Deus. O nosso papel é trazer a palavra e orientar essa pessoa que ela precisa voltar ao Senhor. Nem todos vão ter uma comunhão como teve Enoque. E na nossa geração é praticamente impossível. Porque tem a correria do dia a dia, tem a tecnologia, tem uma série de coisas. E tem cristão que perde tempo, porque aí é perda de tempo, em evoluir, em ter entendimento, e buscar conhecer coisas que não edificam, coisas que não traz soluções, coisas que não eleva o nível espiritual dele. Pelo contrário, ele fica estagnado. E aí é aquela coisa. Peixe, ele sobrevive em água rasa por pouco tempo. É aí que acontece isso.
Quando eu me dedico a outras coisas, por isso que Paulo, quando ele fala aquele versículo, e também está em Provérbios, Salomão também fala sobre isso, a letra mata, mas o espírito vivifica. Em momento algum ele está proibindo estudar, pelo contrário. Paulo era um homem muito estudioso. Paulo era um homem que, quando ele estava preso em Roma, ele pede para Timóteo que ele enviasse os livros até ele, porque ele queria estudar. Ou seja, ele era uma pessoa culta. Lembrando que Paulo, além de falar o aramaico e o hebraico, ele falava o grego e aprendeu o italiano. Ele era um homem muito culto. Ele era um homem muito estudioso. Só que ele pega e fala, a letra mata, mas o espírito vivifica. Ele está falando, se eu confiar somente nos estudos e der ênfase somente aos estudos, eu morrerei. Então ele entendia o seguinte, ele tinha assim, que ter um contexto, aprender para saber o contexto, saber, no caso dele, as leis, porque ele estuda até para sua defesa. Ele estuda em Atos para sua defesa, ele é o seu advogado, tanto é que alguns advogados até hoje meditam na defesa dele. Ele estuda para aquilo e ele se capacita. Só que, todavia, ele nunca se afastou do Espírito Santo. Ele tinha comunhão com o Espírito Santo, ele orava, ele buscava, adorava. A Bíblia fala que ele e Silas apanharam, foram jogados numa prisão, que na verdade foi um calabouço, como se fosse uma caverna, no frio, e ficaram louvando, adorando a Deus. Bom, e a dificuldade que esse povo passou, nossa geração ainda não passou nada. Aflições que eles passaram, a gente não passamos. Dificuldades que aqueles homens passaram, a gente não passou. E muitas das vezes, aquilo que deveria nos proporcionar mais intimidade com Deus, na verdade, é aquilo que está nos afastando de Deus. A tecnologia que poderia te levar a ter um conhecimento de Deus muito mais aprofundado, na verdade, está te fazendo você se afastar de Deus. Porque em meio você vai naquela empolgação querer conhecer a Deus, mas no meio do caminho você fala assim, não, eu vou assistir isso aqui, mais tarde eu vou ler a Bíblia, mais tarde eu vou estudar, mais tarde eu vou orar. Pois você vai ficar até mais tarde assistindo outras coisas e não vai orar, não vai querer buscar, não vai querer adorar. É isso que acontece. Nós devemos sim ser pessoas informadas, ser pessoas cultas, ser pessoas que buscam conhecer o que está acontecendo na sociedade, mas também não podemos nos afastar da palavra de Deus e não afastar da comunhão com o Espírito Santo. E lembrar que quem nos guia é o Espírito Santo. Você não é piolho mais porque uma pessoa, simplesmente porque é evangélico, falou uma coisa e você deve submeter aquilo. Primeiro que uma coisa é certa, um cristão que é cristão, e se ele prega a palavra de Deus, e ele tem um cargo, ele tem um ministério, tudo que ele fala tem que ser voltado ao reino de Deus. Tem que ser voltado para glorificar o nome de Deus. Se ele defende a si próprio, ou aos seus interesses, ou a outras pessoas, logo isso não é o reino de Deus. Logo isso não é ter comunhão com o Espírito Santo. Logo isso não faz parte de ser cristão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os tempos tenebrosos que estão surgindo. A gente fala muito do anticristo, mas os crentes, os ditos líderes espirituais, estão se aprofundando cada vez mais na questão de querer ter poder, de ser gananciosos e buscar seus próprios interesses. Enquanto, quantas pessoas estão padecendo? Irmão, se a gente quer ser justo, a gente tem que ser justo em todas as áreas. A Bíblia ensina, o próprio Jesus ensinou, cristão que é cristão não deve nada a ninguém a não ser o amor. Como é que eu sou cristão? Ali há um presidente, porque ele simplesmente abateu as dívidas bilionárias que eu tinha das igrejas e saiu contente e alegre com isso, sendo que esses bilhões que deveriam ser pagos poderiam ser gerados para criar escolas, comprar cesta básica para o povo. A gente tem que parar e pensar sobre isso, porque esse dinheiro não se perde, vai se tirar de alguém. Então, irmão, como é que eu posso dormir tranquilo com isso? E dizer que eu sou servo de Deus?
Qual é o parâmetro para essas pessoas? Não é a palavra. Pois volta a falar. Jesus que falou. Não devais nada a ninguém, a não ser o amor. Então, isso é importante a gente entender. E parar da gente buscar nossos interesses. Porque quando eu busco o meu interesse, eu me afasto de Cristo. Quando Paulo fala, não vive mais eu em mim e Cristo vive em mim, acabou o interesse dele. Acabou a vida dele. E olha, os fariseus, eles tinham uma boa vida. Tanto é que havia uma disputa para quem fosse quem se candidatava para ser fariseu. Não era qualquer pessoa. Tinha que ser uma pessoa estudada, tinha que ser uma pessoa culta, tinha que ser uma pessoa muitas das vezes afortunada, rica. Tinha que ser uma pessoa que tinha um certo conhecimento. Não era qualquer um, não era um pobre qualquer que chegava ali e falava, eu vou ser fariseu, não. Ou seja, ele tinha todo um conforto. Quando ele veio para Cristo, até para comer ele tinha que orar. Até para ganhar roupa, porque ele tinha que orar. Quando você vai pegar a história de muitos homens de Deus, você vai ver o sofrimento que eles tiveram. Mas isso não fez ele se afastar de Deus. Elias só tinha uma roupa. E era conhecida por aquela roupa. Mas era um homem de Deus. A roupa não distinguiu quem ele era, mas a roupa representava o Deus a quem ele servia. Até o inimigo sabia a roupa que ele tinha. E eu não estou falando de moda e costume, não. Estou falando que crente não deve se padronizar com o mundo, porque naquele tempo já existia um padrão de moda. Naquele tempo já existia pessoas que se vestiam diferentes. E ele não. Ele andou naquilo que Deus determinou sobre a vida dele. Ele não andava conforme a moda surgia, ele passava a andar. Para ficar bonito é isso. Ele não. Que fosse taxado de chato, quadrado, independente disso. Mas na hora do vamos ver, era o chato e o quadrado que resolvia as coisas. Era o chato e o quadrado que orava a Deus. E era o chato e quadrado que tinha uma intimidade com Deus, que falava assim, eu sou homem de Deus, que era fogo do céu. Então, irmãos, essas coisas, sabe o que é olhar para o céu e falar assim, a partir de hoje, pela dureza desse povo, pela rebeldia desse povo, pela idolatria desse povo, não choverá por 3 anos e meio? Sabe o que é isso? E não chover, nem o orvalho vir sobre a terra? E aquele povo se arrepende? Não, eles se tornam mais idólatras ainda. Então a gente precisa, ao estudarmos o Velho Testamento, a gente precisa entender que a dificuldade que esse povo enfrentou para servir a Deus foi muito mais difícil do que eu e você. Enoque, irmãos, é um dos personagens que quando a gente estiver na glória, eu tenho interesse de conhecer. Eu não sei se a gente vai ter como fazer tipo um discipulado, chegar nele, como é que foi sua vida, essas coisas todas, mas eu tenho essa curiosidade. Como é que você conseguiu andar com Deus por 300 anos? Tem crente, irmão, que ele uma vez por ano ele desvia. Uma vez por ano. Esse homem andou 300 anos com Deus. 300 anos com Deus. Em meio a uma geração perversa. Sabe? Em meio a uma geração perversa. Uma geração dura. Em meio aos bárbaros. Em meio àquelas pessoas que eram ruins de verdade. A ruindade humana, irmãos, ela não começa depois da morte de Cristo, não. Ela vem muito antes, muito antes, muito antes. Então o que acontece? Eu tenho essa curiosidade. Mas uma coisa você precisa entender. Determinação. Se você não tiver determinação para nada, você não vai conseguir não só não servir a Deus, como não vencer. Quando você determina uma coisa, já viu que várias pessoas querem mudar aquilo que você determinou? Se você determinou, a partir de hoje eu não quero andar com pessoas que não edificam, não querem servir a Deus, não querem buscar Deus, aquelas pessoas vão querer influenciar você para você voltar a quem você era. Se você falar assim, a partir de hoje eu vou abrir mão das minhas amizades, que essas amizades não glorificam o nome de Deus, essas pessoas vão ficar no seu pé até o dia que você der a brecha e elas falar assim, ó, a gente derrubou. Porque da mesma forma que há pessoas que são usadas por Deus para edificar, para consolar, para trazer a palavra de ânimo, há pessoas que são usadas pelo inimigo para destruir a vida do crente.
E muitas das vezes essas pessoas até conhecem a palavra de Deus, viu? Porque quando a gente fala de joio, o joio está dentro da igreja, ele não está fora. E o joio é aquela pessoa que ele está no lugar da bênção, ele cresce junto com aqueles que são os escolhidos, mas ele não quer mudança, ele não quer transformação. Ele está na igreja, mas Cristo não está nele. Ele não quer romper, ele não quer crescer. Tudo que se fala contra ele, ele acha chato, ele acha que as pessoas estão pegando o pé. E servir a Deus, irmãos, se prepare para isso. Você vai ser corrigido dia após dia. Porque se a gente fosse perfeito, não estaríamos aqui. Logo, eu não sou perfeito, eu preciso ser corrigido para que eu alcance a perfeição e seja salvo. Então é isso, todos os profetas do Velho Testamento, todos os servos do Senhor no Novo Testamento tiveram que submeter à vontade de Deus. Quando Pedro nega Jesus, é porque ali existia ainda o lado humano, existia a questão da carne, existia a inconstância de Pedro. Em Atos 2, a vida de Pedro espiritualmente ela muda totalmente. A ponto desse mesmo homem que vem a negar Jesus, quando ele vai percorrer todas as cidades que Paulo levantou igrejas, levantou servos, levantou obreiros, e ele faz o caminho até chegar em Roma. Lá, chegando em Roma, ele foi preso e o mataram. E aí foram crucificar ele, iriam crucificar ele como... lembrando que a crucificação era para crimes hediondos, para rebeldes, para as pessoas que se rebelavam contra Roma. E aí o que acontece? Ou seja, era uma prática de matar alguém para humilhar, para expor e para trazer medo para a população. Por isso que diz que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Então, por isso que o cristão não anda com um crucifixo, essas coisas todas. O que acontece? Ele pega e no momento que ele ia morrer, ele fala: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. E ele foi morto de cabeça para baixo, crucificado, só que de cabeça para baixo. E se você não sabe, é igual quando você quando é criança, fica brincando de bananeira, o sangue não desce todo para a cabeça, te dá uma aflição muito grande. Ali é poucos minutos. Se você imagine você se agonizar até morrer com o sangue todo voltado para a cabeça. É uma morte terrível, 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 terrível. Mas ele preferiu isso porque um dia ele lembrou que tinha negado. E não é porque Deus não tinha perdoado. Tanto é que Jesus perdoou que foi até ele. Mas porque ele ainda se sentia em dívida com Deus. Indigno também. E lembrando, irmão, eu e você temos que sentir também todos os dias endividado com Jesus. Porque aquela dívida na cruz não era dele não, era minha e a sua. Ali ele estava pagando os nossos pecados. Jesus era perfeito e é perfeito e sempre será perfeito. Então a gente tem uma dívida com Jesus. Da mesma forma que você deve ter esse pensamento mesmo, de honrar seus compromissos, de pagar o banco, de pagar uma série de coisas, também você tem uma dívida com Cristo. E essa dívida, irmãos, não é como um banco que oprime, que se você não pagar, teu nome vai para o protesto, ou você perde casa, ou você perde carro, essas coisas todas. Diferente disso, Jesus quer que você pague a dívida amando a Jesus, e por amar Jesus, esse amor irá te transformar, e ao te transformar, você vai ajudar Jesus a pagar a dívida de outras pessoas. E outras pessoas serão libertas, outras pessoas serão alcançadas. Então, volto a te falar, irmão, não seja um crente que vai para a rede social proferir coisas que não glorificam o nome do Senhor, proferir teses, proferir atos políticos, time de futebol. Não perca seu tempo com isso. Isso está te levando a uma frieza espiritual, e isso vai te levar a uma frieza espiritual. Busque se encher do Espírito Santo. Porque para se aprofundar na política, eu tenho que estudar uma série de coisas. Uma série de coisas. Economia, judiciário. Eu tenho que me aprofundar em uma série de coisas. Esse aprofundamento me leva a quê? A nada.
Porque quando eu vou evangelizar, eu não vou pregar sobre política. Eu não vou pregar sobre futebol. Eu não vou pregar para quem eu gosto ou deixo de não gostar. Eu prego Jesus. Quem salva, liberta, transforma, edifica e salva é Jesus Cristo. Então, irmãos, é aquilo. Que da sua boca saia palavras que venham dar vida. Porque tudo isso, na verdade, leva à morte. Tanto é que por causa de discussão de times, se matam. Eu lembro que há 6 meses atrás, ou foi esse ano, no início desse ano, acho que foi no início desse ano. Foi no início desse ano. Um homem matou a esposa por causa de uma discussão sobre time de futebol. Não, aí você fala, irmão, isso não acontece do dia para a noite, não. Isso é o demônio que é voltado à idolatria, por isso que Paulo fala sobre isso. A gente tem que estar muito ligado àquilo que quando Paulo fala, ó, não sabe vós que aqueles que adoram a imagens, adoram a demônios, a imagem é tudo aquilo que eu visualizo ou aquilo que eu começo a adorar. E um time de futebol é uma idolatria. E um político também é uma idolatria. Então a gente tem que fugir disso. Ah, pastor, sempre está falando isso, porque o Espírito Santo quer libertar vidas. Porque da forma que você se encontra, você não será salvo. Não será salvo, irmãos. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas... É igual a irmã Cleide falou, nós ficamos muito felizes quando as filhas da irmã Maria Pinheiro veio e falou, ó, antes dela ser entubada, ela confessou Jesus, aceitou Jesus, e ela vinha na igreja há muito tempo. Ela vinha na igreja há muito tempo. Mas só naquele momento, o Espírito Santo, e não é que o Espírito Santo não tinha falado com ela, já tinha falado diversas vezes. Mas naquele momento, ela abriu o coração. E quantas pessoas já aceitaram Jesus, mas o seu coração vai fechando? Seja por causa das lutas, seja por causa das dificuldades, seja por causa de uma série de coisas. Irmão, eu não me desvio só porque eu bebi e eu me prostituí, não. Eu me desvio porque eu tiro tempo que era para Deus, para me edificar. Só que eu não me edifico, na verdade eu me destruo. O entretenimento, ele te traz isso. Palavras vãs, palavras sem esperança e palavras que não traz paz. Palavras que só, eu não digo nem alegrar. É como se fosse refletindo o velho homem, a nossa velha natureza, e por isso que traz aquela, nossa, parece comigo, parece a minha história, parece a minha vida. Quando a gente vai para a Bíblia, é um choque de realidade. Aí a gente vê que o quanto que nós somos falhos e precisamos a cada dia ser transformado, ser mudado e nascer de novo, porque a gente não nasceu de novo. Então, irmãos, o foco é Enoque andou 300 anos com Deus. Ande 30, mas ande 30 anos constante. Pare de achar e deixar que o inimigo te iluda, que você vai ter várias chances, porque você não sabe quantas chances você vai ter. Uma coisa é certa, é só você ver e refletir sobre tudo que está acontecendo. 400 mil mortos. Muitos foram salvos e muitos não foram salvos. Só que eu e você vamos saber só naquele grande dia. Agora, eu vou correr esse risco? Não. Por isso que eu tenho que me apegar com Deus. Por isso que eu tenho que adorar a Deus. Por isso que eu tenho que abrir mão das minhas vontades para adorar Deus. Parar de ser idólatra a ponto de deixar de vir servir a Deus por causa de um time de futebol. Parar de vir para buscar Deus porque vai ter uma manifestação política e você tem que estar lá. Não. Essas coisas que você tem que parar para refletir. Porque quando você vai falar sobre isso, na verdade é só ilusões. O mesmo time que ganhou, foi campeão, ele pode perder o ano que vem. Pode trazer decepção. O mesmo político que você achou que era uma pessoa perfeita, pode vir um escândalo que estava lá escondido em vários cofres e você nunca imaginou Deus pegar e trazer à tona e você se sentir envergonhado.
porque confiava naquela pessoa. E é bíblico, maldito o homem que confia no outro homem. E é uma coisa que a gente precisa entender. Eu não devo julgar as pessoas, mas o padrão de todo cristão é os frutos do Espírito. Fruto do Espírito: mansidão, domínio próprio, temperança, simplicidade, humildade e a fé. Tendo isso, é uma pessoa serva de Deus. É uma pessoa que zela e busca Deus. E infelizmente, na classe política a gente não vê isso. Até no meio dos ditos evangélicos a gente não vê isso. Então, irmão, não perca seu tempo com isso, não. Se é uma coisa que tem te pedido, você vai orar a Deus, falar: Deus, me liberta porque eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Ah, mas eu vou viver na caverna. Não, você não vai viver na caverna, não. Que eu saiba ainda, você vai se informar, você não vai ficar alienado, dividindo Deus com outras pessoas, porque a Bíblia fala que o reino dividido ele não prospera. A gente acha que o reino dividido ali é só o reino de Deus e o demônio. Não, o demônio pode usar a influência política, o demônio pode usar a influência judiciária, o demônio pode usar o time de futebol para te afastar de ter a comunhão com Deus. É isso que você precisa entender. O inimigo está minando a tua comunhão com Deus aos poucos. Seja amizade, seja o Zap, seja Facebook, seja o que for. Meia hora. Em meia hora, quantas pessoas você pode ter orado? Poderia ter orar. Em meia hora, quantas passagens bíblicas você poderia... Não, vamos lá. Em meia hora, você lendo um capítulo bem lido e meditado, você vai se aprofundar muito mais. Agora, em meia hora, o inimigo pode destruir sua vida. Como é que destrói? Você vai para a rede social, como foi falado na quinta-feira. Você está carente, afetivamente falando. Na rede social, o inimigo já preparou o prato, está lá o prato só esperando. Que nunca acontece. Nossa, o inimigo já preparou, o bote é certo. O bote é certo. É o jeito que você gosta, é o jeito que você procura, é do jeito que você quer, o inimigo já preparou. Quando chega lá, já está prontinho. Em meia hora de conversa, já começa a trocar o telefone, daqui a pouco já desandou tudo. Perde os valores, perde a honra e perde a moral. Rapidinho. Então, quando você estiver assim, carente, afetivamente, ninguém me ama, ninguém me quer, refugia na Bíblia. Lá você vai encontrar alguém que te ama, mesmo você sendo um pecador, mesmo você sendo falho, mesmo você tendo defeitos. Porque já viu, quando a gente quer amar alguém, a gente quer encontrar a pessoa perfeita, que ela não tenha defeito nenhum. Pois, pare de assistir conto de fada, pare de assistir filme de princesa, que isso não existe. Na verdade, em amor, você será transformado e aquela pessoa será transformada para que o plano de Deus se cumpra. Por isso que Deus não escolhe ninguém, é nós que escolhemos. E aí vale de gosto para cada um. Entendeu? Então é essa coisa. E amar também é reconhecer que antes de você julgar outra pessoa, que você também é falho, que você também tem os seus defeitos. E da mesma forma que você tem que suportar, não, amar e respeitar aquela pessoa da mesma forma, ela também te ama e respeita da mesma forma. É isso, simplesmente assim. Ou ficar a vida todinha, já convivo com essa pessoa há mais de não sei quantos anos, essa pessoa nunca mudou. O problema não é essa pessoa, o problema é você. Porque até então você está enxergando com os olhos carnais. Aí vem Romanos. Se você nasceu de novo, até a sua visão é transformada. Se o Espírito está em você, você não enxerga, você profere. Senhor, que o Senhor liberta. Da mesma forma que eu precisei nascer de novo, que fulano venha nascer de novo, que seja transformado. Muda a forma de olhar e muda a forma de falar, que você vai ver que o resultado é muito mais rápido. E a palavra, por isso que a palavra tem poder. E lembrando que muitas das vezes o inimigo usando você mesmo para amaldiçoar aquela pessoa, para demorar muito mais o plano de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então, quando você profere que Deus vai libertar, Deus vai transformar, você também está fechando as brechas que o inimigo está procurando. Está procurando. É igual aquela história que
a pastora Cida Martins contava que um dia uma obreira da igreja dela, ela contou isso até na rádio, quando assim que eu me converti eu vi esse testemunho, que estava o ciclo de oração na igreja e dentro dela estava uma irmã, e a irmã estava orando e aí veio uma senhorinha, aquelas fogo puro, aquelas irmãs que tem uma intimidade com Deus muito grande, tocou no ombro dela e falou assim, ó, aquela bênção que tu espera há muitos anos, hoje o Senhor está determinando. Estou eu visitando aquele homem e vou eu libertar. Ela saiu da igreja pulando, alegre, feliz, aquela coisa toda. Fez um jantar de tudo que ele gostava, só o melhor. E aí passou 7 horas, que era o horário que ele chegava, ele não chegou. Passou 8 horas, ele não chegou. Passou 9 horas, ele não chegou. Passou 10 horas, lá vem ele, camaleando de tanto bêbado que estava. Ela estava no portão, quando viu essa cena, olha o que ela fala. Nem Deus pode libertar esse. Esperou ele chegar e falou, ó, a janta tá aí, tá fria, se você quiser esquentar, você esquenta, eu vou dormir. E foi dormir. E aí o que acontece? Na madrugada, ela vê um clarão no quarto dela, ela já ia levantar para brigar com o bêbado, o marido, né? Achando que ele que tinha acendido a luz. Só que era a glória de Deus. Era um anjo com uma bandeja de ouro. E naquela bandeja refletia uma luz muito bonita. E ela olha para aquela bandeja e fala, opa, minha bênção chegou. O anjo não chegou. Lembra-te lá fora, quando tu viu teu marido vindo e tu falou que nem Deus poderia libertar este homem? Pois ó, aqui estava a libertação dele. Aqui estava a tua vitória. Todos esses anos que você orou por ele estavam aqui. Mas uma palavra fez você perder a bênção. Eu vou voltar com essa bênção. E o Senhor manda dizer que este homem, além de beber, ele vai querer te bater. E ai de você se abandonar ele. Tu vai pagar o preço por ele. E assim foi feito. Então, irmãos, cuidado com o que se fala. Cuidado com o que se pronuncia. Ter comunhão com Deus é ser vigilante no que olha, no que fala e no que pensa. Ninguém tem comunhão com Deus com pensamento nas coisas do mundo. Ninguém tem comunhão com Deus desejando outras coisas. Tá na igreja, mas com saudade da bebida. Tá na igreja esperando, olhando pro relógio pro culto acabar para correr para assistir o jogo. Tá na igreja olhando o relógio para ver se o pastor, a pastora vai acabar o culto para correr e assistir novela. Tá na igreja, mas o pensamento tá lá na série. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ou tá na igreja pensando em outras coisas. Não, ter comunhão não é você estar alienado de tudo que acontece, não. Mas ter comunhão é não deixar nada me atrapalhar para adorar, glorificar, bendizer e exaltar Deus. Não é que a gente esquece, não é que a gente tem amnésia quando entra na igreja, não. Na verdade, que nós oramos, Senhor, que nada não me atrapalhe de te adorar, de te absorver a tua palavra, tomar posse da tua palavra. Por que há pessoas que, no mesmo culto, há pessoas que recebem a palavra, são edificadas, são renovadas, são curadas, e há pessoas que não dão crédito à palavra, não são edificadas, não são curadas? É culpa de Deus? Não. Deus age para todos, mas Ele não invade coração. Então, por isso que quando eu chegar nessa casa do Senhor, Senhor, eis-me aqui. Sou eu pecador, sou eu falho, sou eu inconstante, mas eu necessito sentir a tua presença. Eu necessito sentir o teu cheiro. Um pastor falava isso, eu achava engraçado. Agora vai orar na madrugada com intimidade com Deus para você ver como o cheiro de Deus é diferente de tudo que a gente já cheirou. Quando você está dando lugar mesmo para Deus, que a atmosfera entra num nível espiritual, não é que a gente é melhor do que ninguém, mas quando você abre o coração de verdade e dá lugar, você sente um cheiro diferente. É um cheiro totalmente diferente. E Jesus também era conhecido pelo seu cheiro. E tanto é que Salomão fala sobre isso também. E fala também que ele é o lírio dos vales, a rosa de Saron.
E a pastora Nina sempre falava isso, né? Para a gente buscar sentir o cheiro da rosa de Saron, o lírio dos vales, que é Jesus Cristo. Então busquemos isso, irmãos. Nós não estamos aqui para te julgar, nós não estamos aqui para colocar um fardo sobre as suas costas, nós estamos aqui para tentar te ajudar. Porque da mesma forma que você está buscando, nós também estamos buscando. E nós não estamos num nível espiritual maior do que você ou menos do que você. E todos estão aqui buscando o mesmo Deus e adorando o mesmo Deus. Há aquelas pessoas que perseveram e aquelas pessoas que desistem. Nós somos aquelas pessoas que, graças ao bom Deus, estamos persistindo. Mas muitos amigos nossos, muitos irmãos que congregavam conosco, hoje já não faz mais parte do mesmo time. Porque largaram as armas, abandonaram a farda, não querem mais a Deus, querem as bênçãos de Deus, mas não querem servir a Deus. Querem a proteção de Deus, mas não querem adorar a Deus. Querem a saúde que Deus proporciona, mas não querem orar por aqueles que estão enfermos. Todas as pessoas querem ser guardadas desse vírus, mas quantos têm orado para que as pessoas sejam curadas, a questão dos hospitais? E essas coisas que a gente tem que refletir. Então, ao meditarmos aqui na história de Enoque, a gente vê que verdadeiramente servir a Deus nunca foi fácil, nunca será fácil, mas há pessoas que pela sua determinação vão vencer e mais, ainda serão lembrados como um homem de Deus e mulher de Deus. Ou você não conhece no dia de hoje pessoas que levam a sério a obra de Deus? Eu conheço. E muitas dessas pessoas passam uma dificuldade que eu e você não enfrenta. Eu conheço um homem de Deus mesmo, que às vezes passa necessidade. Às vezes passa fome. Eu conheço um homem de Deus mesmo, que às vezes, se a bicicleta estragar, ele vai ter que andar a pé. Mas não deixa de fazer a obra de Deus. Mas tem uma intimidade com Deus, porque ele não se limitou a ter. Porque se eu sou crente, só quando eu tenho, é outra idolatria. É que nem um dos discípulos, Tomé. Tomé era aquele cristão que só acreditava se estivesse na mão dele. E servir Jesus não é por vista, é ter fé, é crer, é olhar para a dificuldade e falar: Senhor, eu profetizo que no mesmo celeiro que não tem nada, amanhã haverá providência. Senhor, eu profetizo que a botija está vazia, mas amanhã ela estará cheia, porque o Senhor enviará a providência. Tem irmãos que oram todos os dias fazendo essa oração. Enquanto muitas vezes você vai para o mercado com cartão, com dinheiro para comprar as coisas, vai olhar para os preços. Está repreendido. Dê glória a Deus que tu está com dinheiro ainda para comprar. E aquele que nem isso tem? Irmão, a gente pode falar, tá certo, o nordestino é muito idólatra. Mas o nordestino, se eles voltassem aquela fé deles, que eles têm para Deus, o Brasil seria outra coisa totalmente diferente. Porque pode falar qualquer coisa, mas são pessoas de fé. É errado? É. Mas eles foram ensinados daquela forma. Mas são perseverantes. Você vê que tem senhorzinho lá que ele fala assim: ó, eu nasci aqui e vou morrer aqui. Deus me fez que eu viesse nascer aqui. E ama o lugar. Ama. E eu conheço pessoas que os filhos crescem, estudam, vêm para a cidade, tem uma condição financeira boa, querem tirar eles de lá, eles vêm e ficam 2 dias. Não, eu quero voltar. Quero ir para o meu lugarzinho. Eles não aguentam ficar aqui. Não é que eles se acostumou com o sofrimento, é que eles amam o lugarzinho que eles têm. E é isso, irmãos. Que possamos refletir em tudo que Jesus falou, em tudo que o Espírito Santo nos direcionou. Tenhamos comunhão com Deus, busquemos ter essa comunhão. Ter comunhão, irmão, não é ser amigo do pastor, não. Ter comunhão é ser amigo do Espírito Santo. Ter comunhão não é ter na agenda telefone de vários profetas e profetisas, não. Conhecer vários homens de Deus e várias mulheres de Deus, não. Ter comunhão é você ter uma intimidade com Deus independente de pessoas. Ter comunhão é adorar a Deus. Se está feliz, adora a Deus. Se está triste, adora a Deus. Se está chorando, adora a Deus. Se a tua família está unida, dê glória a Deus e vai orar. Se não está, você vai orar mais ainda. Ter comunhão, irmãos, é isso. Quem tem comunhão não espera momento certo.
Para adorar não, para adorar não. Ele faz um momento de adoração. Ou você nunca viu, ou nunca passou por isso. A gritaria, a contenda, a briga está acontecendo, e o servo do Senhor sai e vai orar, enquanto os outros estão brigando. Não é que ele seja covarde não, é que a arma dele não é mais aqui, é aqui, é no joelho, é na oração, é na adoração, que possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor, amém? Deus amado e querido santo, queremos te glorificar, te bendizer e te exaltar. Que o Senhor possa visitar cada irmão que estará assistindo esse culto, Jesus. Que o Senhor vá de contra cada irmão, alicerçando, edificando, fortalecendo, abençoando. Que eles venham ter comunhão com o teu Santo Espírito, que eles possam ter entendimento na tua palavra, que eles venham buscar conhecer a tua palavra cada vez mais. Que o Senhor venha expulsar toda a fria espiritual, todo desânimo, todo cansaço físico e mental, Jesus. E aqueles que se encontram enfermos, Jesus amado e querido santo, aonde, Jesus, houvesse enfermidade, nós repreendemos esse mal no nome de Jesus. Livra teus servos e as famílias dos teus servos desse vírus maldito. E aqueles que perderam entes queridos, que o Senhor possa consolar, Espírito Santo, pois só o Senhor pode consolar. Deus, também te pedimos, meu Pai amado, Pai querido Santo Israel, continue a visitar aqueles que estão nos hospitais, libertando, transformando e salvando o nome de Jesus. Entra com libertação, transformação e salvação. Visita os médicos, os enfermeiros, a equipe de enfermagem, anestesista, os bombeiros, os policiais, todos aqueles que estão na linha de frente. O Senhor possa guardar, proteger, libertar, transformar e salvar o nome de Jesus. Deus, visita as famílias, Jesus. Traga a união. Traga, Jesus amado e santo, a tua palavra, Jesus. Que o Senhor venha manifestando o teu poder e a tua graça. Também queremos te pedir, meu Pai, guarda as crianças, livrando do homem mal, do perverso, livrando da contaminação na mente delas. Que o Senhor possa guardar, proteger e abençoar cada vez mais. Deus, também quero te pedir, Espírito Santo de Deus, abençoe, meu Pai, minhas irmãs que estão aqui, Jesus. Que não dado inflamado venha sobre a vida delas, lá delas, a família dela, que não haja nenhuma retaliação. Visita também a irmã Daima, a irmã Ruth, que não puderem estar aqui. Edifica, fortalece, abençoe teus servos com toda a sorte de bênção. Visita o lar delas, Jesus. Visita a pastora Débora, guarda, proteja, abençoe o lar da tua serva, a saúde dela. Hoje consagra, abençoe cada vez mais. Abençoa a pastora Conceição. Deus, verdadeiramente tu és fiel, tu és poderoso. Continua a guardar, proteger da saúde da tua serva. Deus, queremos te glorificar, te bendizer e te exaltar. Pai, consagra essa água, Jesus. Sabemos que essa água não tem poder algum, mas que o Senhor venha derramar o teu sangue, meu Pai, nesta água e nas águas dos teus servos que colocaram aí, Jesus. Que o Senhor possa consagrar cada água dessa, que ao bebermos dessa água sejamos curados, restaurados, libertos, transformados e edificados no teu nome, Jesus. Sabemos que essa água não é só um instrumento do Senhor, Jesus, mas que o Senhor possa operar um milagre e o nome do Senhor venha a ser glorificado, Jesus. Não que essa água, a gente passemos a glorificar essa água, mas possamos glorificar e testificar da tua fidelidade no nome de Jesus. Deus, abençoa o dizimista, ofertante fiel da tua casa. Pai, obrigado porque teus servos, meu Pai, têm contribuído, têm ajudado essa obra a crescer, a prosperar. Tanto tempo a casa do Senhor fechada e os teus servos, meu Pai, têm mantido elas com as portas abertas. Pai, que o Senhor venha manifestando o teu poder, a tua graça e possa abençoar. Repreende o devorador, Miguel, o contador destruidor, multiplica 10 vezes, 10 vezes mais. Livra o teu servo do desemprego. E aqueles que estão desempregados, abre a porta onde uma porta. Deus também te apresenta o quilo, Jesus. Obrigado porque tu tem colocado no coração dos teus servos a trazer os mantimentos e através disso possamos ajudar outras pessoas, Jesus. Que o Senhor continue a abençoar teus servos, que nunca venha faltar no seu celeiro, mas venha ter mudança. E essa pessoa que vai receber esse alimento, seja agradecida ao Senhor, Jesus. Queremos te glorificar, te bendizer e te exaltar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consagração do Espírito Santo de Deus seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Vamos dizer? Amém.